que se o produtor rural não tiver um determinado conhecimento em relação a esse preparo de calda, dificilmente ele vai conseguir estar fazendo aí aplicação aí de 4, 5, 6 produtos de uma única vez na lavoura. Porque produto na lavoura sem ter eficiência não resolve o problema. Aí depois vira e fala assim, não, o produto do fulano não matou as lagartas. Mas ele cometeu erro na hora de preparar a calda. Eu misturei 2 herbicidas, 3 herbicidas, não consegui controlar a erva daninha. Aí um que faz corretamente o preparo de calda, às vezes com um herbicida só ele consegue controlar. O que a gente mais ouve nessa época, quando você chega na propriedade, é o pessoal reclamando que determinado produto não teve ação. Mas ele nunca para pensar nos erros cometidos na tecnologia dele de aplicação, que é o preparo da calda. Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu tenho um conteúdo importantíssimo para você, produtor rural aí que está na lida do dia a dia aí, principalmente com as aplicações, né? Agora está o momento aí de todo mundo correr atrás e tá fazendo aplicação na lavoura. Então pessoal, esse vídeo é exclusivo para atender os produtores rurais agora no momento das aplicações. É como você fazer um preparo de calda misturando vários produtos e conseguir fazer isso em uma única aplicação sem te trazer nenhum prejuízo, nem danos para a sua cultura que você está conduzindo. Então esse vídeo é exclusivo para isso. Por quê? Porque se o produtor rural não tiver um determinado conhecimento em relação a esse preparo de calda, dificilmente ele vai conseguir estar fazendo aí aplicação aí de 4, 5, 6 produtos de uma única vez na lavoura. Principalmente agora nas culturas que estão mais em andamento, que é soja, milho, feijão, determinadas regiões, e também tem as culturas de HF, que exige aí você tá fazendo aí mistura aí de vários produtos para você estar aplicando na sua lavoura. O que vem a ser, pessoal? Então, nós temos um simples detalhe. Fazer a mistura é muito importante. Você consegue estar reduzindo o custo em termos de entrar na lavoura. Só que você tem que levar em consideração que se você não tiver um determinado conhecimento para efetuar essas misturas e preparar essa calda corretamente, automaticamente você está tomando um grande prejuízo. Vai ter determinados produtos que não vai te entregar o resultado que você espera. Com isso você está diminuindo a produtividade e trazendo aí problema aí futuro aí para a condução de sua lavoura. Então nesse vídeo eu vou estar explicando para você passo a passo o que você deva fazer, quando você deva estar fazendo aí essas misturas para estar aplicando na lavoura com eficiência. Por que eu estou falando isso para vocês? No ano passado, eu tive clientes que eu chegava na propriedade dele, ele entrava até 3, 4 vezes para fazer aplicações. Eu conseguia estar reduzindo em determinadas culturas de 2 a 3 aplicações durante o ciclo da cultura. Então eu fiz um levantamento do número de aplicações que ele estava fazendo durante o ciclo da lavoura que ele estava conduzindo, eu conseguia reduzir de 2 a 3 aplicações no mínimo. Por quê? Simplesmente fazendo aí um manejo correto em cima do preparo de calda. Eu já cheguei em determinados clientes que ele pegava e ia fazer mistura, principalmente misturar Roundup ou glifosato junto com cobalto molibdênio, e eu chegava lá e os filtros estavam tudo entupidos. Por quê? Estava fazendo algo errado, porque tinha em condições de fazer essa mistura sem trazer nenhum problema. Então, o produto ele tem de atingir aí a concentração suficiente para que ocorra a precipitação. O que é a precipitação? A formação do sólido no fundo, aquilo que vai entupir o bico, vai entupir mangueira. Se você souber fazer esse manejo, tiver na mente como fazer esse manejo, você vai evitar que ocorra isso aí. Então você vai conseguir aplicar vários produtos juntos sem ter problema nenhum. Hoje na agricultura você tem vários produtos, principalmente que é utilizado em soja, que gera um grande problema em termos de incompatibilidade. Então eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito disso, que eu já vi produtores rurais perdendo até 2 tanques de pulverização, cada um de 30 hectares, fazendo 30 hectares cada tanque na parruda, e também perdendo a sua lavoura, até 80% da sua lavoura, porque não fez o preparo de calda correto.
você pode estar aumentando a sua margem de lucro nas manobras do preparo de cauda e também pode ocorrer um grande risco de você tomar um prejuízo alto devido a um preparo de cauda sem ter orientações corretas. Então, se você errar no preparo de cauda, o prejuízo é certo. Isso, pessoal, nas lavouras, principalmente em lavoura de milho. Falar um pouquinho sobre milho aqui, no controle da cigarrinha. Geralmente, quando vai fazer a aplicação dos herbicidas, você também tem que fazer o quê? Aplicação para cigarrinha. Coincide ali a aplicação do herbicida junto com a aplicação de cigarrinha. Se não tiver um bom preparo de cauda adequado, ou você vai perder eficiência no controle das ervas daninhas, ou você vai perder eficiência no controle da cigarrinha. O mesmo ocorre quando você for fazer aplicação, às vezes, para controle de lagarta e precisar também já de fazer um herbicida ou fazer um fungicida, ou você perde a eficiência em um ou em outro. Então, para isso, tem que ficar atento, porque se for entrar na lavoura para fazer cada um separado, fica complicado. O custo vai ser muito alto. Então, se você vai fazer o produto, eu quero controlar a cigarrinha, a lagarta e os herbicidas, fazer herbicida no milho. Então, plantei o milho, eu tenho que fazer herbicida, tenho que fazer o controle da cigarrinha e começou a ter lagarta, tenho que fazer o controle da lagarta. Então, eu teria de entrar 3 vezes na lavoura. Então, você entrar 3 vezes na lavoura, você vai ter perca também de estar amassando, estragando. Você tem uma grande perda em relação a isso aí. Tem grande perca em termos de mão de obra. Você tem que ter máquina suficiente, às vezes as máquinas não é suficiente para estar fazendo isso em todas as lavouras daquela propriedade. Então você tem que fazer a aplicação ali rápido e já ir para outra área, que senão a outra passa de hora, certo? Então tem tudo isso aí. Então a única maneira que tem é fazer com que resume essa aplicação aí em uma única aplicação e procurar ter o máximo de eficiência de todos os produtos que eu estou usando no preparo dessa cauda. Então isso é possível. Então eu já vi casos de produtores rurais que eu consegui, até reduzindo o custo dele em relação ao número de aplicações. Já vi casos de produtores rurais que eu chegasse e ele estava com um problema sério porque fez a mistura errada para colocar no tanque do pulverizador. Aí o negócio deu pau, simplesmente perdeu meio-dia, consegui desentupir as mangueiras do pulverizador e ter fazer limpeza em filtro e aquela coisa errada toda, e com isso trouxe um grande prejuízo. Ele perdeu todos os produtos que tinha colocado dentro do tanque do pulverizador e, além do mais, o tempo. Eu já presenciei produtores rurais soltando a aplicação e no momento que ele solta a aplicação, ele traz uma fita na lavoura no primeiro tanque que ele está fazendo ali naquela área. Eu vou estar explicando para vocês, principalmente, por que ocorre fito no primeiro tanque que está fazendo a aplicação do dia. Isso aí também é algo que tem que ficar atento, que essa fita traz prejuízo. Então, por exemplo, você está com uma parruda aí que tem 3.000 litros, está fazendo 100 litros de calda por hectare, está fazendo 30 hectares. E a maioria do pessoal trabalha fazendo 33 hectares, cada tanque. Então, se ele pegar e fizer algo errado no primeiro tanque do dia, ele está simplesmente tomando prejuízo aí, às vezes de 30%, 40% em 33 hectares. Isso aí gera aí, ó, que chega no fechamento dos custos, aí aumenta, dá uma grande diferença. Então, por isso que tem que estar atento também, quando for soltar o preparo do primeiro tanque, tá? Toda vez tem que saber o histórico do que foi usado anterior para você estar preparando a sua cauda no próximo dia seguinte. Então, eu quero preparar uma cauda que realmente vai me entregar um excelente resultado. Então, eu vou estar falando para vocês passo a passo em relação a isso aí. Primeiro, pessoal, você tem que ter muito cuidado, questão da água. Muito cuidado com a questão da água. Primeiramente, para você estar preparando uma cauda com eficiência, você tem 2 coisas que é a fase inicial do preparo de cauda. Qualidade de água, segunda coisa, que o produtor rural sempre esquece. Saber o histórico daquilo que foi usado anteriormente no pulverizador. Porque tem determinados produtos, tanto fitossanitário quanto da linha foliar, que eles deixam resíduo principalmente dentro das mangueiras. Quando você, por exemplo, às vezes você lava as mangueiras, lava o pulverizador e não usa um produto adequado para se lavar esse pulverizador, não deixa de um dia para o outro, às vezes para amolecer o que está dentro das mangueiras, é certeza que você vai preparar a cauda e conforme que você usou no histórico anterior, o primeiro tanque de aplicação sua vai trazer fito. Então tem que ter muito cuidado na limpeza do tanque do pulverizador, porque tem determinados produtos que você vai usar que têm um poder de limpeza alto devido ao pH. Então, principalmente quando você estiver usando aí um óleo de delimoneno, por exemplo, você coloca o óleo de delimoneno dentro do pulverizador e limpa tudo que tem. Limpa, está dentro das mangueiras, limpa tudo. O glifosato, devido a trabalhar com pH baixo, ele também faz uma limpeza também. Então, por isso que tem que ter muito cuidado
em relação àquilo que vai usar no próximo dia seguinte. E para você ter um bom preparo de calda, igual eu falei para vocês têm que ter muito cuidado com a água. O pH da água é importantíssimo. Você trabalhar com pH entre 6,5 e 7, tá? Se for o caso de uma aplicação de fungicida, o pH acima de 6,5, 6,5 até 7. Se for para você, por exemplo, fazer a aplicação de herbicida, procurar trabalhar com pH mais baixo, pH entre 4,5 e 5. Então o pH da calda é muito importante. E como você vai estar definindo esse pH? Ele não tem uma receita de bolo. O pH é de acordo com aquilo que você vai estar aplicando. Então eu quero fazer aplicação de fungicida, eu vou trabalhar com determinado pH. Fazer aplicação de inseticida já tem ação melhor no pH mais ácido. Os fungicidas já no pH mais básico. Fungicida você não pode baixar muito o pH, que você vai diminuir a eficiência do seu fungicida. Tá? Em pH baixo diminui a eficiência do fungicida. Então o que é importante você tá ciente daquilo que você vai usar para você estar fazendo aí a correção desse pH para você preparar a calda. Como que eu vou estar corrigindo essa água? Hoje tem vários produtos no mercado, você pode estar fazendo aí principalmente a captura de cátio e ânions livres que tem nessa água, que pode vir reagir com aquilo que você está usando. Então você tem que usar aí um produto que seja um adjuvante, que atua aí no controle e no preparo aí dessa água para você estar fazendo a sua solução que você vai estar aplicando lá na lavoura. Tá? Então isso que é importante, você sempre corrigir a água primeiro. Em seguida, é o que eu falei para vocês, se você tiver usado algum produto que vem usando esse pulverizador, que vai trazer incompatibilidade com aquilo que você vai estar aplicando no momento, verificar seu pulverizador se ele realmente está limpo. Isso é muito importante. Terceiro passo que você vai ter que estar fazendo para você ter sucesso nesse preparo dessa calda. Você tem em mente que preparar uma calda é algo que está colocando muito dinheiro em risco. Eu tô com uma parruda, eu vou preparar 3.000 litros de calda para fazer aplicação numa área de milho. Então esses 3.000 litros de calda vai estar fazendo aí no mínimo 33 hectares. Então se eu fizer algo errado, o prejuízo é grande, em 33 hectares. Então é importantíssimo você pegar e levar em consideração o tempo de interação de cada um dos produtos que você vai adicionar dentro desse tanque do pulverizador. Você não pode preparar a calda pensando que você está na Fórmula 1 trocando pneu. O segredo do resultado que você vai ter nessa aplicação está aí no momento de preparar a calda. Então, primeiramente, eu vou corrigir a água, estou trabalhando com pH certo. Eu vou estar utilizando primeiro todos os produtos que sejam WG pó. Então, se possível, eu faço, por exemplo, uma pré-mistura desse WG com a água ali, às vezes no balde, para mim estar adicionando, para ficar mais fácil a dissolução dele. E manda já para o tanque. A partir do momento que eu mandar esse WG para o tanque, esse produto pó para o tanque, eu tenho que esperar o agitador de dentro do pulverizador dissolver eles. Às vezes tem produto que leva aí até 3 minutos poder realmente dissolver, porque quem dissolve esses produtos pó é a água. Então, por isso que a minha ordem, eu vou colocar todos os produtos que seja pó primeiro. Eu vou dar um exemplo aqui de você estar utilizando 2 produtos que é WG. Eu estou usando aí o glifosato WG. Seria um Roundup, um glifosato WG. Eu tenho que fazer também Imida 700, que é o Imida Gold, que é WG. Porque eu vou estar fazendo a aplicação no milho, né? O milho transgênico, que pode estar utilizando aí o glifosato como herbicida, mais o Imida, que eu vou estar usando o Imida aí para o controle de praga. E como que eu vou estar fazendo essa aplicação? Primeiro, pessoal, eu vou estar colocando no tanque do pulverizador o glifosato. Depois eu adiciono o Imida. Põe o glifosato, que é WG, depois que ele agitar bem, que ele dissolver, interagir bem, as moléculas interagir bem com a água, eu vou e acrescento o Imida 700. E assim vai. Então, na ordem, você vai colocar o mais ácido primeiro, dos pó. E depois e logo em seguida, você vai estar adicionando aí os outros na sequência. Então, a partir do momento que eu colocar dentro do pulverizador todos os produtos WG, que é os pó, que o pessoal fala, que é o nome popular, eu vou em seguida aí trabalhar com os líquidos, obedecendo a mesma ordem, pessoal. Por que é recomendado primeiro os WG? Porque todo produto pó molhável foi desenvolvido para dissolver na água e não em solução. Se eu fizer o contrário, colocar os líquidos primeiro e depois colocar os pó, eu estou colocando o pó em uma solução, certo? E ele não foi desenvolvido para dissolver em solução. Ele foi desenvolvido para dissolver em água, por isso que chama pó molhável. Então, pessoal, a partir do momento que nós pegar e utilizar todos os WG,
Vamos partir para os produtos líquidos. Esses produtos líquidos, você vai estar obedecendo também uma sequência de ordem de pH. Primeiramente os mais ácidos, depois assim na sequência vai diminuindo a acidez. E não esquecer, o erro também que o produtor rural comete demais da conta é nos líquidos. Ele pensa que o produto está líquido, aí o que acontece? Principalmente que é a parruda ali no reservatório, já põe já joga o outro atrás, em seguida. Aí elas começam a interagir, porque para reagir precisa de concentração alta. Vou dar um simples exemplo para você aqui. Se eu tenho 2 ml de produto numa área de 10 litros de água e tem 2 ml de produto em meio litro de água, que é o caso que está dentro das mangueiras, qual que é mais fácil reagir? Aqueles 2 ml que está em meio litro de água, porque ele está concentrado. A hora que você for colocar o produto líquido, você manda se possível, marca no relógio no mínimo uns 2 minutos, mesmo que seja líquido, 2 minutos, ele interagir com toda a solução que já está lá dentro do tanque pulverizador, porque você já colocou os pó molhável, ele interagir com toda a solução, passa ali uns 2, 3 minutos, depois você manda o outro que tiver. Não queira fazer tudo instantaneamente, espera interagir, porque só vai reagir se tiver num espaço de concentração alta, tá? Num volume pequeno que a concentração seja alta, senão não reage. Porque a maioria dos produtos que é usado na agricultura hoje, a tecnologia desses produtos usa pequena quantidade. Por exemplo, você vai usar aí um inseticida, por exemplo, às vezes você usa 300 gramas num hectare. Você vai usar um fungicida, usa meio litro, 300 ml, 400 ml. Então a quantidade que usa, às vezes até 1 litro por hectare, mas a quantidade é muito pequena em relação ao volume de calda. Se estiver trabalhando com 70 litros de calda por hectare, vai ser 1 litro em 70 litros. Você vê que está bem diluído. Se for 300 ml, é 300 ml em 70 litros. Então, por isso que é importantíssimo levar em consideração esse detalhe que eu estou falando para vocês. Considerar o tempo de interação de cada um com a água, mesmo que seja líquido. Dá um intervalo de tempo. Por isso que eu falo, para você preparar uma calda bem preparada, tem aí 4, 5 produtos, você tem que gastar no mínimo para você preparar essa calda, 20 minutos. Para fazer bem feito, para preparar a calda correta, de maneira correta, uns 20 minutos. Mas só que é melhor você pegar e levar 20 minutos para preparar uma calda do que preparar ela, igual já cheguei em muitas propriedades, a hora que a parruda chega, já tem um assistente no caminhão. Já tem um assistente ali no caminhão ali. Dentro de 5 minutos ela já está saindo de volta. Parecendo que está trocando pneu na Fórmula 1. 5 minutos ela já está trabalhando de volta. Tão rápido que é. Eles ligam a bomba de injeção de água para reabastecer a água, enche rápido o tanque. O outro erro que comete, ao mesmo tempo que você está colocando lá, está injetando a água, ela é 3.000 litros. Então eu ligo a bomba, vou injetar água. Ao mesmo tempo que eu estou injetando água, já está injetando os